Fala, torcedor vascaíno, a barca de saída no Vasco está acontecendo e Serginho pode ser o próximo a deixar o clube. Zé Gabriel foi oficialmente anunciado pelo Coritiba e Galdames está em negociações avançadas com o São Lourenço da Argentina e Vasco renovou seu contrato com a Capo. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o Serginho, o cara que fez o gol da permanência do Vasco na Série A. Se a gente tá na Série A hoje em dia, é por conta desse sujeito aí que tá na tela, o Serginho. Cara, é um jogador que não recebeu tantas oportunidades. Quando ele recebeu as oportunidades, ele acabou não mostrando seu futebol. Acho que foi Deus realmente que o Ramon Dias colocou o Serginho naquele jogo contra o Bragantino. Ele acabou fazendo um gol. Se não fosse aquele gol dele, a gente estaria na Série B hoje em dia no lugar do Santos. Então ele foi importante, ele acabou colocando o nome dele na história por conta desse gol aí. Colocou o nome na história do Vasco, obviamente. Cara, a informação que a gente tem é do Pódicos Maltino. É sobre a saída a caminho. Fontes ligadas ao Criciúma indicam que o clube está de olho em Serginho. Eu já trouxe essa informação para vocês em algum vídeo. Se você procurar no canal aí, se você acompanha diariamente os vídeos do canal, você vai ver que eu falei sobre a saída do Serginho para o Criciúma, que o Criciúma está de olho nesse jogador. E tá ali, amanhã o Tigre, que é o Criciúma no caso, deve anunciar 2 reforços para o restante da temporada. Será que o nome do Serginho aparece entre elas? Eu não faço ideia. Será se o nome do Serginho vai aparecer entre esses 2 jogadores que o Tigre, que o Criciúma vai anunciar hoje? Porque tá ali amanhã, só que no caso é hoje, porque a informação foi de ontem. Então, cara, é informação importante porque é um jogador que não deve receber menos que, vamos se dizer, menos de que 200 mil. Deve receber mais que 200 mil, obviamente. E, cara, é um jogador que realmente não agregou nada dentro do Vasco. Não demonstrou nada do seu futebol em nenhum momento. A gente falou assim, pô, o Serginho pode ser titular. O Serginho surpreendeu nesse jogo. Não. Ele somente fez aquele gol no último jogo do Campeonato Brasileiro, em que deixou o Vasco, garantiu a permanência do Vasco na Série A. E aí, cara, é isso, não tem muito o que falar. Óbvio, a gente vai desejar boa sorte pro jogador, porque quando ele tava aqui no Vasco, a gente não teve nada de reclamações de Serginho atrasando pro treino e etc. Ele respeitou o clube onde ele tá, ele respeitou o tamanho do Vasco, a sua torcida, a todo momento. E óbvio, a gente vai desejar uma boa sorte na carreira dele, caso ele for pro Criciúma. Uma boa sorte para ele também. Querendo ou não, é um clube que tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, é óbvio, o Vasco tá abrindo as portas da barca de saída de jogadores do Vasco. Já começou pelo Praxedes, o Praxedes iniciou isso aí. E aí agora tem essa informação sobre o Serginho, que pode estar de saída pro Criciúma. Então são informações importantes, entendeu? Sobre o Serginho e saídas de jogadores. E aí, falando sobre saídas de jogadores, o Zé Gabriel foi anunciado oficialmente pelo Coritiba. É um jogador que teve oportunidades diferentes do Serginho, teve muito mais oportunidades. Ano passado ele acabou tendo uma fase que ele era titular. Ele virou titular uma fase ali, com o Ramon Dias. O Ramon Dias gostava bastante do jogador. E hoje em dia ele é um jogador que a gente sabia que ele era limitado. A gente sabe que ele é limitado. Apesar dele não ser velho, ele é um jogador bastante novo, então tem tudo pra melhorar ainda. Tem muito tempo pela frente. Cara, é um jogador que teve muita oportunidade do Vasco. Tá no Vasco há bastante tempo, inclusive. Vamos colocar que tem uns 4 anos que o Zé Gabriel tá no Vasco. E aí, finalmente, ele foi emprestado pro Coritiba. Foi uma informação do nada, cara. Surgiu ontem essa informação. Eu fiz até uma live. E, cara, pra quem é novo aí no canal, a gente faz live. Vou começar a fazer live todos os dias. Durante a semana. Todos os dias da semana vai ter lives durante a tarde, tá bom? Quando eu não conseguir fazer lives, eu vou avisar vocês, mas os vídeos oficialmente do vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? E aí, voltando a falar, o Zé Gabriel tá muito tempo no Vasco, muito tempo mesmo. E acabou não demonstrando seu futebol em nenhum momento. Ele demonstrou um bom futebol com o Ramon Dias. O Ramon Dias conseguiu colocar ele pra jogar bola um pouco. Só que aí o Ramon Dias saiu, o Zé Gabriel acabou perdendo seu espaço. Ficou marcado nesse último jogo agora contra o Bragantino. Último jogo não, penúltimo jogo contra o Bragantino no São Januário, em que ele acabou falhando o Elinho, acabou passando na frente dele, ele nem viu o Elinho, e o Elinho acabou fazendo gol, e a torcida acabou enchendo o saco dele. Ele já tem um nome marcado pela torcida também, a torcida do Vasco reclama bastante do jogador, tá bom? E aí, ele foi emprestado pelo Coritiba, ele tem um contrato com o Vasco até dezembro de 2025.
tá bom? O Vasco acabou renovando o contrato dele início desse ano, pra quem não sabe, porque ele acabou jogando bem realmente no final do ano passado, e aí o Vasco decidiu renovar o contrato dele, só que hoje em dia ele acabou que não tá ajudando, não tá agregando em nada no Vasco, tá bom? Agora vamos falar sobre Galdames. É mais um volante do Vasco. Eu tava em live ontem e eu contei quantos volantes a gente tem no elenco. Se você for contar, a gente tem 8 volantes. Vou contar aqui com vocês: Matheus Carvalho, Hugo Moura, Sforza, JP, Souza, que a gente acabou de contratar, Zé Gabriel, Praxedes e Galdames. Se é que eu esqueci jogadores aí ainda. Deve ter alguns jogadores. A gente tem 8. Eu contei 8 jogadores agora aqui, volantes, no elenco do Vasco. É óbvio. Praxedes já saiu, Zé Gabriel já saiu também, Galdames pode ser o próximo, então a gente tá eliminando mais 3, a gente vai ficar com 5 volantes por enquanto no nosso elenco. E óbvio, tem mais jogadores para ser emprestados no Vasco, tem mais jogadores nessa barca aí que o Vasco tá formando. E a informação do Pedrosa, cara, é que o volante Pablo Galdames tem conversas em andamento com o San Lorenzo da Argentina. Então é uma informação importante mesmo, porque o Galdames é um jogador que veio da Europa, no Genoa. A 777 sempre quis colocar o Galdames no Vasco. Isso não é novidade pra ninguém. Sempre tinha esses boatos de Galdames no Vasco, vai vir ou não e não sei o que. E aí acabou que o Galdames acertou com o Vasco realmente. E aí, cara, ele veio início esse ano, ele acabou iludindo o torcedor vascaíno. Porque ele acabou jogando bem o Campeonato Carioca, jogou muito bem, inclusive, contra times grandes, inclusive também Fluminense, Botafogo, Flamengo, jogou bem esses jogos contra esses clubes. E aí a gente falou assim, pô, é um jogador que vai ajudar pra caramba. Ele era titular absoluto. Só que aí começou o Campeonato Brasileiro, ele acabou caindo. Ele acabou parecer que tinha preguiça de jogar bola, de correr, de marcar. E aí ele ficou. O nome dele ficou marcado na torcida do Vasco. Então, a torcida do Vasco não tem mais clima do Galdames no Vasco, realmente. Queira ou não, ele pode até jogar no Vasco, mas, pô, ele não tem clima nenhum com a torcida, com o torcedor do Vasco nenhum. E aí tá ali, o Vasco está acertando a questão salarial do atleta. Tem essa questão salarial. Por quê? Porque o Galdames é um jogador que recebe mal. Jogador que recebe muito bem, acima dos 500 mil, certeza que ele ganha no Vasco. Por quê? Porque quando ele veio pela 777. E a 777, uma má gestão, que todo mundo concorda, que a 777 fez uma péssima gestão no Vasco. E aí contratou o Galdames com um alto salário, ele jogava na Europa, querendo ou não, o Genoa pode não ser um clube gigantesco na Itália, mas ele é um clube que consegue pagar altos salários para os jogadores, como se fosse, por exemplo, no Brasil. E aí pagavam alto salário pro Galdames, e aí a 777 tentou bater ali meio que o parâmetro ali de salário no Vasco também. Se o Vasco podia pagar, pagou, tá pagando até hoje cerca de mais de 500 mil reais de salário para o Pablo Galdames. E o Galdames não tá tendo espaço nenhum no Vasco. É um jogador que está sendo muito criticado pela torcida do clube. E aí o Vasco está acertando as questões salariais com o atleta. O Vasco está nessa urgência de emprestar jogador, de vender jogador por conta de dinheiro. Porque o Vasco precisa contratar. A torcida do Vasco está pedindo contratações. E a gente precisa aliviar essa folha salarial primeiro para poder trazer jogadores de peso, jogadores que recebem um alto salário também, tá bom? Vamos voltar falando agora aqui sobre a capa. A capa, cara, a capa combina muito com o Vasco, todo mundo sabe. Eu acho que as camisas do Vasco com a capa são lindas. Se você pegar a comparação com a Diadora que estava no Vasco, uma péssima fornecedora, inclusive, tem nem comparação com a capa. Apesar que tem boatos de gente reclamando do material da capa e tudo mais, sempre tem isso. Mas o contrato com o Vasco com a capa não é bom. É um contrato em que a capa paga muito mal o Vasco. E aí, segundo a atenção vascaínos, o Vasco estendeu esse contrato com a capa até março de 2025. Por quê? O pedido saiu do próprio clube. O Cruz Maltino ainda não recebeu uma proposta absurda, uma proposta boa de outros fornecedores. Para quem não sabe, quando a 777 estava no Vasco, a 777 estava negociando com a Puma para entrar no clube. Por cerca de 26 milhões, etc., que vazou aí no mundo de notícias do Vasco. Cara, e aí acabou tendo a liminar do Pedrinho e tudo mais, e aí melou esse acordo aí com a Puma que a 777 estava tendo. O Pedrinho até retomou esse acordo aí, só que o Pedrinho quer mais, o Pedrinho sabe do tamanho do Vasco, o Pedrinho sabe do tamanho que é a marca Vasco, que pode proporcionar para Puma, para seja que for a marca investir no Vasco, obviamente.
E aí o Vasco tá esperando uma proposta muito boa de algum material esportivo para, obviamente, patrocinar o Vasco, fazer as camisas do clube, tá bom? E aí, por conta disso, o Pedrinho renovou com a capa até 2025, até março de 2025. Então, a gente vai ficar ali que janeiro, fevereiro, março, 3 meses de 2025 com a capa. E até lá, provavelmente, o Pedrinho já vai estar acertado com algum material esportivo, obviamente. E aí, essa informação foi da Atenção Vascaínos, tá bom? E aí, cara, o Nilson Mirante fez um bagulho aqui muito maneiro, que é uma lista de jogadores que chegou e que saiu do Vasco. Jogadores que chegou: o Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues e Maurício Lemos ali, que é o zagueiro que tava no Galo, que tá no Galo, por exemplo. Tá com aquele sinalzinho ali, aquele emojizinho ali, de carregando. Por quê? Porque é um jogador que pode estar acertando com o Vasco, tá quase certo, está na mão do jogador, para vir para o Vasco. Então seria essas contratações do Vasco no momento. E saídas: o Vasco só tinha emprestado somente o Cleiton nesse meio de tabela, nesse meio de janela de transferências. E aí agora o Vasco emprestou o Cleiton, emprestou para Praxedes para o Atlético Paranaense, emprestou o Zé Gabriel para o Coritiba, e aí igual o Dami está carregando ali também, a gente pode colocar o Serginho ali, qualquer coisa também. Então, cara, tem jogadores que estão de saída do Vasco, tem jogadores que não importam mais pro Vasco, não importam mais pra torcida não aguenta mais. E, obviamente, não tem espaço nenhum no clube do tamanho do Vasco. E aí o Vasco tá aliviando essa folha salarial pra gente conseguir trazer bons números, bons jogos, quer dizer, bons jogadores e etc. Peço você deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda pra caramba, tá bom? Muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, tá bom? Até o vídeo de amanhã, até a live de hoje, na verdade. Live durante umas 4h30, 5 horas, 5h30 por aí, no máximo. Eu abro a live com vocês. Tamo junto, rapaziada.